Olhar a tela. Ah, você sumiu. Dá para ver os slides? Positivo. Perfeito. Bom, turma, dando continuidade, né, a toda essa questão teórica que a gente vem trabalhando, controle de qualidade, estabilidade, né, de alguns produtos farmacêuticos e cosméticos também, né? Então, hoje a gente vai falar mais um pouquinho dessa questão do controle de qualidade. Tá? Começando principalmente com as especificações de controle de qualidade. Eu acho que eu cheguei a falar sobre especificações em aula com vocês, acho que nas primeiras aulas dessa disciplina, alguém lembra? A gente sabe que dentro do controle de qualidade, os testes são essenciais para garantir a segurança do produto farmacêutico, né, para a posterior venda, consumo desse produto, certo? Mas nada adianta você fazer toda a sua análise, seus testes, se você não documentar, né, esses dados, esses resultados, tá? E fornecer documentos informativos, tanto para profissionais da área, como também aquelas informações essenciais para a gente ter, né, junto ao produto, uma vez comercializado, tá? Então, as especificações são documentos que descrevem atributos de matérias-primas, materiais de embalagem, produtos a granel, semi-acabados e acabados. Então, são todos os detalhes, né, que o seu produto ele vai apresentar, tá? Então, umidade, pH, viscosidade, coloração. Então, nesses documentos a gente tem todos os detalhes sobre o produto, tá? Perfeito. Bom, então, são listas, são documentos que a gente vai ter milhares de informações, né, essenciais para assegurar a segurança, né, do produto. Então, são listas, as listas elas podem ser restritivas, né, para corantes, conservantes, filtros solares, por exemplo, assegura qualidade, a segurança e a eficácia do produto, que lá a gente vai ter todas as informações pertinentes à qualidade do produto, como que deve ser o aspecto, né, desse produto final, e sempre se basear nos compêndios, nas farmacopeias, nos fornecedores de matérias-primas, pesquisas, tá? E sempre tem que ser revisado periodicamente essas especificações de controle de qualidade. Tudo bem? Para a gente ter certeza que os testes que foram realizados no laboratório para aquele produto, para aquela matéria-prima, né, estão atualizados, estão de acordo com as farmacopeias, tá? Então, que a determinação, ela é eficiente, tá? Não vai causar falsos negativos, falsos positivos, a gente vai ter um controle, um resultado aí fiel, né, aos testes aplicados. Tudo bem? Perguntas? Bom, o que pode conter nesse documento de especificação? Então, eu coloquei aqui algumas informações importantes, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter a identificação do material ou produto, né? Então, tem que estar bem identificado, aí, especificado para o seu produto final, ok? Logo em seguida, né, é representado aí a fórmula ou referência à mesma ao produto, né, ao produto químico que a gente está se referindo. Forma cosmética, detalhes da embalagem, a gente dando uma ênfase maior para os produtos cosméticos, tá? Então, qual que é a forma cosmética? Como que é envasado esse produto? As referências utilizadas na amostragem e nos ensaios de controle, tá? Então, antes de realizar
os testes, os ensaios analíticos, né, sobre o seu produto no setor de controle de qualidade, a gente primeiro passa pela etapa de amostragem. Então, vai ser selecionado uma parte, né, desse produto e ele vai ser submetido aos testes. Tudo bem aí, gente? O Fábio tá tentando entrar, ele não tá conseguindo. Ele pediu para você aceitar ele. Não tá aparecendo aqui, não. Vou falar para ele. Fala para ele sair e entrar de novo. Municipais, estaduais e terceirizados. Ok. Voltando aqui. Requisitos. Pessoal, só desliguem o microfone de vocês, por favor, por gentileza. Requisitos qualitativos e quantitativos com os respectivos limites de aceitação, né, em relação à mudança, a alterações de estabilidade do nosso produto. Ok? Pessoal. Alguém pode desligar, por favor, o microfone, tá fazendo muito barulho. Isso, por gentileza. Isso, melhorou, gente. Muito obrigada. Porque senão aí vocês não conseguem me ouvir direito. Referências do método de ensaio utilizado. Então, tudo referenciado para a gente, como que se diz? Perante uma fiscalização, né, peritos, aí você consegue mostrar que os testes que você submeteu à sua amostra, né, tiveram uma origem, né, na farmacopeia, em compêndios, que você não fez aí da cabeça, né, uma ideia que surgiu na sua cabeça aí, tá certo? Então, sempre referenciar o método de ensaio utilizado. Condições e precauções a serem tomadas no armazenamento, tá? Então, depois de todos os testes, né, de longo prazo, de estabilidade, a gente consegue determinar, né, se o produto, por exemplo, ele pode ser armazenado exposto à luz ambiente, à luz solar, ou precisa ser acondicionado no escuro, tá? Hermeticamente fechado, ou a gente tem alguma outra condição especial que deve ser submetida à nossa amostra para aumentar o tempo de prateleira, aumentar a estabilidade, tá? Precisa estar identificado aí o prazo de validade, então, uma vez produzido, qual é o prazo de validade para o nosso produto. Isso também é de acordo com todos os testes que a gente submeteu, né? Na semana passada, a gente viu um estudo que eles fizeram em duas emulsões, né? E fizeram testes ao longo de um ano, né, para ver se a gente tinha algum tipo de mudança, perda da estabilidade desses produtos. Então, é a partir dessa análise que a gente consegue ter uma ideia aí da validade. Lembrando, né, o tipo a gente comentou na semana passada também, né, então assim, em laboratório, na sua farmácia de manipulação, tá, então seu produto ele pode durar mais de um ano, né, nas condições ideais, sem dano algum. Mas, por exemplo, dependendo do tipo de embalagem envasado, né, então se é uma embalagem de boca larga, que permite que a pessoa acabe colocando a mão, entre em contato direto, né, o ambiente externo com o produto envasado, o risco de contaminação é grande, e aí o fabricante ele pode até colocar um prazo de validade menor por conta disso, evitando aí possíveis contaminações, perdas de estabilidade do nosso produto, ok? E outras informações aí que também podem estar presentes aí no nosso documento de especificação. Deu para ter uma ideia no que se refere ao documento de especificação? Sim. Perfeito, né? Então, assim, é tudo que se diz, todas as características, todos os testes submetidos, né, ao nosso produto, como se fosse aí detalhado, né? Bem detalhado aí as condições de armazenamento, prazo de validade, tudo referente àquela amostra, ok? Bom, lembrando,
Então, assim, tudo que for feito nas amostras precisa ser documentado, como eu havia falado para vocês, tá? Antes de realizar os testes analíticos, né? Então, a gente passa pela etapa de amostragem, né? Então, assim, você tem um lote que está sendo produzido na sua empresa, então tem tantas unidades lá sendo produzidas, tá? Você precisa escolher, né, retirar uma parte dessas amostras produzidas para realizar as análises, tá? O importante quando a gente fala de amostragem é que a parte que você retira para analisar, ela precisa ser capaz de representar o todo do seu produto que está sendo produzido, que está sendo manipulado. Tudo bem? Tá? Então, assim, essa etapa é muito importante para a gente ter uma ideia geral. Você não vai submeter todos os produtos. Então, imagine uma grande quantidade de produtos sendo, né, elaborado na sua empresa lá. Você precisa retirar uma amostra, uma parte desse produto para ser analisado. Você não vai realizar sobre toda a base de creme que está sendo elaborado lá na sua farmácia. Tá? Então, você vai retirar uma parte. Então, é uma metodologia estatística, sistemática, para obter informações sobre alguma característica de uma população através de um estudo de uma fração representativa de uma amostra dessa população, ok? Então, é uma etapa essencial. Então, existem vários tipos de amostragem que a gente pode trabalhar, mas todos eles têm o objetivo de a gente tentar representar o todo, todo o volume do produto que a gente está elaborando. Ok? O conceito de amostragem. Sim. Certo, Bom, pronto. perfeito. Aqui eu coloquei alguns exemplos de amostragem que podem ser utilizadas pela instituição, né? Então, a gente tem a amostragem aleatória simples, a amostragem estratificada, a amostragem sistemática, a amostragem sequencial, né? A amostragem por lotes. Isso quem vai determinar é a empresa, tá? Se tiver algum compêndio, alguma farmacopeia que indique que para aquela formulação o mais ideal é um tipo de amostragem X, a gente pode, né, seguir as orientações desses formulários, tá? Então, qual que é a ideia desse tipo de amostragem? Então, todos eles, né, têm como objetivo representar o todo da minha amostra. Então, aqui eu coloquei até uma imagem aqui em relação a pessoas, mas a gente não está se referindo a pessoas, a gente está se referindo a produtos farmacêuticos, cosméticos. Então, você tem toda uma população, todos os produtos a serem elaborados, você retira uma parte dessa população para analisar, tá? A amostragem aleatória simples é aquela que a instituição, né, determina que é bem aleatório. Vou pegar lá uma porção do meu produto de maneira aleatória, sem nenhum critério, tá? Então, seria um tipo de amostragem mais simples que a gente tem, tá certo? Amostragem estratificada, isso já submete, né, a uma classificação maior. Então, às vezes, os produtos que estão sendo elaborados, eles vão ser classificados em subgrupos. Então, um exemplo, né, simples. Então, às vezes, você tem o mesmo lote que foi produzido de manhã, à tarde, à noite, tá? Você pode dividir aí por subgrupos o seu produto e para você realizar a análise em subgrupos aí dos seus produtos para ter uma visão geral, né, de todos os produtos que foram produzidos, tá? A amostragem sistemática, né? Aqui a gente tem a primeira retirada de amostra, que ela vem a ser aleatório, né, no seu total, aí, e depois é aplicado intervalos fixos, que a gente pode colocar, olha, a cada 2 horas durante o processo que está sendo elaborado, né, vamos retirar uma amostra na quantidade X. Então, intervalos fixos e sistemáticos e sequenciais aí que a gente acaba colocando
né, como critério de retirada aí da parte dessa amostra. A amostragem sequencial, então, ela é bem parecida com a amostragem sistemática, só não tem, né, essa questão do primeiro ser aleatório, que pode ser bem diferente dos outros intervalos determinados posteriormente. Então, aqui é bem sequencial, que a gente coloca na nossa produção, lá na nossa análise, e a gente também tem a amostragem por lotes, né? Então, eu vou retirar apenas uma parte. Essa amostra, vou analisar aquele lote, o lote X, o lote Y, o lote Z, tá? E depois verificar se todos eles, né, garantem a segurança, a estabilidade determinadas pelas farmacopeias, tá? A escolha da técnica determinada pelo propósito da amostragem e pelas condições sobre as quais ela deve ser conduzidas, tá? Então, assim, tem muito a ver com o tipo de processo que a instituição, né, ela vai submeter as nossas amostras, tá certo? As condições que vai ser submetidas, se a gente quer avaliar algum parâmetro, algum tempo a mais, então por isso que eu vou fazer uma análise durante todo o processo de produção, então vai ser em intervalos diferentes que vai ser retirada essas amostras, tá? Então, assim, vai depender muito de qual é o objetivo, né, da análise aí. Então, existem vários tipos de amostragem, ok? Bom, amostragem de produto em processo e a granel. A amostragem deverá ser executada em etapas definidas, né, do processo. Devem ser utilizados acessórios, recipientes previamente definidos, limpos, para que a gente realize a coleta da amostra, tá? Com o produto em quantidade suficiente para fazer todos os testes. Ok? E uma vez, né, separado essa amostra, esse produto ele vai ser rotulado, né, para garantir aí a identificação e a rastreabilidade do mesmo, tá? Então, nome do produto, lote, número da ordem de fabricação, número do tanque de armazenamento, data de fabricação, tá certo? Então, aqui você pode retirar o produto em diferentes etapas durante o processo de produção do nosso produto farmacêutico, ok? Tá? Lembrando, para garantir toda a segurança e qualidade dos testes, os recipientes utilizados para acondicionar essa amostra que está sendo retirada para análise, ela tem que ser livre de qualquer tipo de contaminação, tá certo? E isso vale também para qualidade da água que a gente utiliza para fazer a higienização desses recipientes também, tá? Então, a gente tem que garantir o máximo de pureza, né, dessa amostra que está sendo retirada, para que você tenha um resultado aí fiel a partir dos testes. Perfeito. Perguntas? Ainda não. Bom, perfeito. Muito obrigada por vocês me responderem. Amostragem de produto acabado. Então, a gente falou em amostragem durante o produto em processo, e aqui amostragem de produto acabado, tá? Então, a coleta do produto, ela deve ser feita após o invase. O produto, né, foi produzido, tá? Foi envasado, e aí a gente tem a análise posterior ao envasamento, tá? Em quantidade e periodicidade suficiente para atender às necessidades de controle. Então, também o produto precisa ser identificado para garantir rastreabilidade, para a gente não confundir com outras amostras que estão sendo submetidas aos testes de qualidade, tá? E aí, em seguida, ela vai ser disponibilizada para análise. Tudo bem? Qual que é a diferença de a gente fazer uma análise do produto, vamos falar assim, durante o processo e uma análise de um produto acabado? Qual que é a diferença? A importância, vamos dizer assim.
Meninas e meninos? Ah, eu tava esperando para ver se alguém ia falar. Pode falar, Então, Brenda. eu acredito que para saber não sei se eu vou falar certo, né? Para saber Tudo se bem. houve uma perda no meio do processo. Acredito Isso em também para saber. relação ao produto acabado. Em relação ao produto acabado, para saber. Não sei se é para saber se ele chegou no ideal, tipo, se foi tudo certinho durante o processo. Aí você vai analisar ele no final para saber se todos os parâmetros que você tinha para que o produto final chegasse, se ele realmente chegou a. Não sei se é essa Chega palavra. na característica final que a gente espera. Sim, tem a ver com esse objetivo, né? Então, assim, o produto final, ele não pode nem apresentar interação com a embalagem que foi utilizada para o envasamento, tá? Então, ele não pode perder estabilidade por conta disso. E a gente também pode submeter essa amostra à análise quantitativa de alguns ativos, né? Princípios ativos que foram submetidos, para a gente ver se realmente tem aquela quantidade especificada no rótulo, tá? A amostragem feita em processo, né, durante a produção, ela é ideal para a gente ver se alguma técnica de incorporação de algum princípio ativo, de algum adjuvante que está sendo incorporado, ele está desestabilizando o seu produto, tá certo? Então, assim, é mais quando a gente faz a amostragem. Peraí. Quando a gente faz a amostragem durante o processo de produção, quanto mais amostras sequenciais você fizer, né, mais garantia, né, da segurança você acaba adquirindo, porque você vai ver passo a passo o que pode estar dando de errado no seu produto final. Entendeu? Se é a primeira etapa de mistura das substâncias, se é essa outra etapa que eu estou aquecendo, né? O meu produto, né? Essa outra etapa aqui que eu estou incorporando o princípio ativo, um exemplo, tá? Então você vai fazer passo a passo para ver onde pode estar, né, acontecendo aí algum erro de técnica, alguma incompatibilidade química entre os produtos, ok? E o produto final, oi. Não, termina de falar que eu vou fazer uma. Não, tudo bem. E o produto final, você meio que vai comparar com o padrão que ele precisa apresentar. Você vai ter todas as estabilidades, né? A aparência atrativa para o consumo, para o comércio, tá certo? Tem que seguir todo o padrão, ok? Pode falar. Então, porque assim, na minha. No laboratório que eu estava, lá Certo. da FESP, a gente estava testando para criar não, né? Para sair um medicamento de câncer lá, que eles testaram e acharam que numa planta tinha um ativo que ajudava lá nas células do câncer. E Certo. aí, essa questão da amostragem, eu lembrei que a gente fazia assim, durante o processo de extração que a gente fazia, a gente tirava sempre pequenas partes em determinados horários específicos, que a gente sabia que era o ponto de virada. A gente falava assim, que era o ponto de virada, e a gente separava em vários fresquinhos, que a gente chama de... Ai, caramba, eu até esqueci o nome. Aqueles pininhos que a gente usa. Eppendorf, você colocava? Isso, Epidorf, isso. Aí a gente separava e lia, né, a absorvância, via tudo, para poder ver se tinha acontecido alguma diferença. E muitas vezes tinha diferença absurda, porque a gente não prestou atenção no começo, no que a gente estava fazendo, e quando chegava lá no final, que a gente estava quase acabando o processo, a gente tinha que voltar tudo de novo, porque alguma coisa aconteceu no meio, Exatamente. ou uma proteína que não arrastou, ou a gente colocou líquido demais, ou a gente esqueceu de botar, sei lá, 1% de um líquido. Então, assim, é muito importante essa questão da qualidade, né? De você pegar vários pedaços, né, da sequência que você está fazendo, para você analisar. Porque quando chega no final,
Se você vê que deu uma diferença absurda, o começo já Sabe, foi. joga fora e começa do início. Começa tudo de novo. Era isso meu comentário, mesmo. Não, muito bom. Eu agradeço, Brenda. Eu acho que foi muito válido você compartilhar essa experiência com todo mundo, que é exatamente isso que a gente está falando, né? Então, toda essa análise em processo vai te dar informações, né, ricas, vamos falar assim, né, para quando você chegar lá no seu produto final, você saber se está chegando da forma adequada, ou se a gente vai ter que voltar a algum processo, porque a técnica está errada, a gente precisa mudar, né, algum parâmetro durante o nosso desenvolvimento, para garantir mesmo o produto final do jeitinho que a gente quer, né, em relação ao padrão, né, das características que precisa apresentar o nosso produto. Muito bom. Tudo bem? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Podemos seguir, então. Perfeito. Bom, existe um cálculo de amostragem também, né, que a gente pode realizar para submeter a outros cálculos também. Então, o número de amostras a ser tomado pode ser equacionado pelas ferramentas de estatística, de modo a representar um valor amostral, né, do total aí do produto. Então, a gente tem a raiz aí de N mais 1. O N é o total de amostras que você utilizou para realizar as suas análises, né, quantitativas, qualitativas do seu produto. Ok? Bom, antes de realizar as análises nos nossos produtos, né? Então, assim, a gente fez a amostragem, foi retirado aí parte do nosso produto, foi separado as amostras, acondicionadas corretamente e identificadas, né, para garantir a rastreabilidade delas, tá? Antes de dar sequência e submeter os nossos produtos aos testes, a gente precisa observar o estado físico dos nossos produtos, tá certo? Então, assim, se o nosso produto está no estado líquido, semissólido, sólido, porque dependendo do estado que se encontra o nosso produto, vamos precisar fazer algum procedimento, né, antes de submeter ao teste. Okay? Então, após selecionar a forma da amostragem, a amostra deve ser tomada e tratada conforme o estado do produto, né? Se é líquido, se é semissólido ou se é sólido. Ok? Dúvidas até aqui? Não. Perfeito. Coloquei aqui exemplo, né, de amostra em estado líquido. Então, perfumes, loções, soluções, óleos, leites, aerosóis, entre outros, tá? Então, depois de homogeneizada, alguns ml, né? Então, mililitros do líquido devem ser transferidos para o recipiente adequado, para então submeter aos ensaios pertinentes. Então, aqui o importante é você fazer uma homogeneização, tá certo? Você garantir aí, né, a dispersão, se há partículas, né, no seu interior, mas uma dispersão adequada de todo o material, e é quando você vai retirar esse 1 ml, alguns ml para fazer a análise, você está representando de fato tudo que tem dentro do seu produto que está na forma líquida, ok? Amostra em estado semissólido. Então, aqui temos os exemplos de cremes, emulsões e géis, tá? Então, produtos acondicionados em embalagem com abertura estreita. Então, exemplo, bisnagas. Descarta-se a primeira alíquota do produto e retira-se a amostra para o ensaio, tá? Produtos acondicionados em embalagens com abertura larga, né? Então, a gente está falando aqui de potes. Camada superficial, ela tem que ser retirada, eliminada,
depois você homogeneiza, então você mistura todo o seu produto lá dentro da embalagem e retira uma quantidade lá específica da sua amostra para ser submetida aos testes, ok? Então, dependendo aí, se a gente está falando de creme, pomada, gel, o tipo de embalagem que foi acondicionado, tá? Então, a gente retira a primeira alíquota, né? Isso se a gente está falando da bisnaga, retira a primeira a camada superficial aí dos cremes que estão acondicionados em postes, porque você vai, essa primeira camada, geralmente você pode ter uma perda aí de água, ser uma camada mais desidratada, pode ter, não é para ter, mas você pode ter contaminantes nessa superfície, tá? Então a gente quer um produto como um todo, né? O que como que tá as características? Então a gente precisa de um valor mais real, por isso que retira essa parte aí que tem um contato maior com o meio externo, que a gente não quer nenhum interferente para quando a gente for submeter as análises. Ok. Amostra em estado sólido, tá? Então a gente está falando, coloquei alguns exemplos aqui para vocês de sombras, pós compactos, blush, sabonete em barra, batons, tá? Quando a gente fala em pó, né? Esse pó, não estou falando de pó compacto, né? O pó quando ele está mais livre dentro da embalagem. A embalagem precisa ser agitada antes de aberta, porque a gente vai conferir uma homogeneização da amostra. E em seguida, você retira parte dessa amostra para ser analisada. Agora, quando a gente está falando de pós compactos, sabonetes em barra, batom, tá? Em bastão, a gente também vai retirar a camada superficial do produto, que é aquela que tem contato maior com o meio externo, tá? Então, por uma leve raspagem do nosso produto, e aí, a partir de então, a gente recolhe, a gente retira a quantidade necessária da amostra para as nossas análises, os nossos testes de qualidade, ok? Então, se o nosso produto é sólido, então é pó, no caso, né, que é um exemplo que eu dei para vocês, precisa fazer uma agitação dessa embalagem para garantir a homogeneização. Aí você retira uma parte dessa amostra para análise. Se o seu produto sólido ele é compacto, né? Então, assim, a gente precisa retirar a camada superficial para evitar qualquer contaminante, alteração, né, de hidratação do nosso produto, pela exposição ao meio externo. Então, é feita a raspagem do nosso produto. Ok? Difícil? Não, pro. Então, tá bom. Durante todas as nossas análises, então, assim, a gente falou da amostragem, né? Como que tem que ser feita, os tipos de amostragem que existem, né? O cuidado para você preparar esse produto, né? Tipo, homogeneizar antes de retirar a sua amostra, tá? Até aí, tudo bem, os cuidados foram tomados, tá certo? Dali adiante, a gente vai submeter essas amostras às análises, tá? E uma das coisas importantes que vocês não podem deixar passar é a qualidade dos reagentes que vão ser utilizados nessas análises, tá certo? Se houver qualquer grau de contaminação, né, presente nesses reagentes ou impurezas, você pode ter um resultado errado, né, para os seus testes. Então, a gente tem que garantir a qualidade das análises, principalmente com a qualidade dos reagentes que são utilizados, tá? Então, assim, um dos mais importantes aí, quando a gente fala em reagentes, a gente pode falar, por exemplo, da própria água que é utilizada, né, durante as nossas análises, tá? Então, assim, para análise em cromatografia líquida, devem ser utilizados reagentes, né, que apresentam um grau para cromatografia mesmo e água ultra pura, tá? Para outros ensaios, reagentes têm que ter grau, né, especificado que é para análise, tá? Então também é livre de impurezas e você pode utilizar aí água
purificada também, tá certo? Então, é tudo para garantir, né, a confiabilidade dos seus testes, dos seus resultados, seguir o protocolo, né, conforme o combinado, como está especificado, tá? Os ensaios analíticos, né, então eles fazem parte aí do controle de qualidade e tem... Oi, pode falar? Alguém quer falar? Ou escutei coisas? Dando continuidade, então, tá? Então, os ensaios analíticos fazem parte do controle de qualidade e tem como objetivo verificar conformidade dos materiais ou produtos frente às especificações estabelecidas. Então, assim, o tipo de análise que vai ser submetido no meu produto, né, tem que ter um objetivo, né? Se eu não vou escolher ensaios aleatórios para o meu produto, não. Dependendo do tipo de produto, vai ter uns ensaios que são essenciais que eu preciso realizar, tá? E sempre comparar com o meu padrão, com as especificações estabelecidas, qual é a análise sensorial do meu produto, né? No produto acabado, tá certo? Para a gente garantir aí uma boa qualidade. Ok. Ensaios organolépticos, nós comentamos, né, desses ensaios aqui, a gente comentou na semana passada também, né, então fazem parte dessa análise analítica dos nossos produtos, tá? São um dos testes mais simples que a gente pode ter, né, então a gente analisa aí qualquer alteração que ela é bem detectada aí pelos órgãos do sentido do nosso corpo, então a gente vai avaliar todo o aspecto final do meu produto, a coloração, o odor, dependendo do produto, o sabor, tá? E o tato aí, como é que tá toda a textura desse meu produto, tá certo? Então, todos os seus sentidos vão ser utilizados para realizar essa verificação. Aí eu pergunto para vocês, esses ensaios organolépticos, o único meio de análise são os nossos sentidos? O que vocês acham? Ou existe algum outro tipo de ensaio para alguma característica que a gente pode utilizar de algum outro método? Eu estou falando dos órgãos dos nossos sentidos. Alguém me responde? Não sei não. Tudo bem. Vamos ver quem que tá aqui. Elis? Sabe Eu, responder? eu acho sim, Pro. Você acha que existiria outros métodos que a gente pode substituir os nossos sentidos? Acredito que sim. Dependendo do teste. O Oi? tato, acho que o tato, dependendo do teste, eu acho que sim, Pro. Então, dependendo do teste, sim. Então, um dos exemplos que eu posso dar para vocês é principalmente a visualização da cor, tá? Então, a coloração, ela pode ser, muitas vezes, muito subjetiva, né, para diferentes profissionais. Eu acho que é um amarelo vivo isso. Não, aqui está um amarelo aguado, né? Um amarelo mais puxado para o laranja. Então, às vezes é muito subjetivo essa análise, né? Então, a gente tem equipamentos, o próprio espectrofotômetro, né, pode ser utilizado aí para detectar alterações de coloração também, tá? No comprimento aí de onda específico. Então, é um dos exemplos que eu posso dar para vocês de substituir, né, assim, os sentidos para um aparelho que vai, querendo ou não, dar valores numéricos, né? Mas vai trazer aí uma diferença, se você quiser comparar uma amostra com a outra, você vai ter aí uma análise mais, vamos falar assim, mais fiel, porque
porque dependendo do profissional, a nossa análise de cor, ela pode ser diferente. Eu posso enxergar azul, você pode enxergar verde, e assim por diante. Tudo bem? Sim, pronto. Tá bom. Bom, em relação ao aspecto, né, do nosso produto, então a gente observa visualmente mesmo esse produto acabado aí, né, se tem todas as características macroscópicas, que é o que a gente está observando a olho nu, né, em relação ao nosso padrão, como é que tem que estar esse produto final, certo? Para ver se a gente não tem nenhum tipo de instabilidade, como separação de fases, precipitação, turvação do meu produto, tá? Então, eu vou olhar, né, com atenção o meu produto final para ver se está de acordo com o aspecto que eu esperava, né? Comparando aí com o meu padrão. Ok. A coloração, como eu falei para vocês, pode ser através meio visual mesmo, ou a gente pode adicionar aí equipamentos, né, que a gente fala que é uma maneira mais instrumental. Então, colorimetria é essa análise aí da variação de cor que o nosso produto pode apresentar. Na análise visual, que é a colorimetria visual, você vai comparar visualmente a cor da amostra com a cor de um padrão armazenado em frasco da mesma especificação, tá certo? Então, se o seu produto está acondicionado numa embalagem plástica, o seu padrão também vai precisar, né, estar acondicionado numa embalagem plástica. Mas esse padrão você sabe que é confiável, né, que já foi submetido a testes. O produto ele já está na conformação e aspecto característico. Tudo bem? Então, o seu produto manipulado precisa apresentar as mesmas características. Então, nesse teste aqui, a gente compara a coloração, se está igual, se está mais claro, se está mais escuro. E esse teste pode ser submetido na presença de uma luz intensa, uma luz ambiente, ou a um ambiente, né, mais claro, mais escuro, vai depender muito das especificações recomendadas, né, para o produto e também do que vai ser determinado pela instituição. Tudo bem? Perguntas? Então, eu falei aqui da colorimetria visual. É a sua análise a respeito aí da variação de cor que o seu produto pode apresentar. A análise instrumental, ela vai substituir o olho humano como um detector e pode ser feita por colorimetria fotoelétrica ou colorimetria, né, espectrofotométrica, tá certo? Então, aqui eu coloquei para vocês a colorimetria fotoelétrica, tá? Então, usualmente é empregado com luz contida em um intervalo relativamente estreito de comprimento de onda, obtida pela passagem da luz branca através de filtros, tá? Então, a gente tem colorímetros ou fotômeros de filtro, né? O exemplo aí, equipamentos que podem ser chamados, né, de colorímetros ou fotômetros de filtro. A sua análise é feita colocando-se partes da sua amostra, né? Você vai ter aí um feixe de luz que vai passar, né, sobre a sua amostra e vai ser detectado aí o tipo de coloração, né, dependendo do comprimento de onda estipulado. Bem parecido com a colorimetria de espectrofotômetro, tá? Geralmente o espectrofotômetro você pode utilizar quantidades menores da sua amostra, tá? E a variação de comprimento de onda é maior para o espectrofotômetro, né? Então, você tem comprimentos de ondas aí bem variáveis que você pode determinar para o espectrofotômetro. Então, é um método que utiliza uma fonte de radiação em vários comprimentos de onda aí. Perfeito? Então, eles vão fornecer números, né, para designar a variação de coloração dos seus produtos. Ok? Lembrando, para essa análise também vai ter que ser submetida a nossa amostra padrão.
porque você vai ter que depois comparar o valor obtido com a sua amostra padrão, comparar com a sua amostra manipulada, para ver se apresenta aí a mesma variação de cor. Perfeito? O odor é um outro ensaio organoléptico, né, submetido às amostras. Vem cá, Samuel. A amostra e o padrão de referência, acondicionados no mesmo material de embalagem, devem ter o seu odor comparado diretamente através do olfato, tá certo? Então, você vai ter duas amostras, o seu produto manipulado, o padrão de referência, no mesmo tipo de embalagem, sobre as mesmas condições ambientais, você vai analisar aí o odor do seu produto, né? Se está um odor agradável ou não. Okay? Professora. Pessoal, desliguem os microfones. Pode falar. Professora, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Professora, desculpa, eu não estava conseguindo ligar o microfone, estava com problema. Eu queria tirar uma dúvida sobre a raiz de N mais 1, professora. Certo, pode falar. Com relação a esse método, eu queria saber se ele está especificado em alguma norma, em algum lugar, por exemplo, a BNT, e em que situações eu posso usá-la. Por exemplo, para um produto líquido, como que eu uso para um produto em creme, como a senhora mesmo falou. Por exemplo, não ele em sua embalagem final. Vamos supor que eu faça tanques, né, de inox de creme. Como que eu uso? Vamos supor, a raiz de N mais 1, eu consigo usar ela, por exemplo, num produto acabado, ou em produtos que têm embalagem, ou em ocasiões nesse sentido. Entendeu mais ou menos a pergunta, prof? Deixa eu ver se eu entendi. Se você quer me dizer assim, por exemplo, o N se refere à quantidade, assim, quantas porções, entendeu? Você retirou do seu produto total, entendeu? Quantas sequências? Eu retirei, foram 10 retiradas de amostras de, sei lá, 5 ml do meu produto, um exemplo. Aí o meu N vai ser de 10. Não sei se você consegue me compreender. Eu queria saber assim, por exemplo, vamos supor que eu recebi um lote de matéria-prima e vieram 25 caixas com 25 quilos cada uma. Eu achei que eu aplicaria a raiz de N mais 1 nesse sentido. Por exemplo, o N seria a minha quantidade de volumes, e aí eu faria a raiz de N e mais 1. E aí seria a quantidade de volumes que eu teria que amostrar. Não seria esse o racional? É isso que eu quero entender. Em que momento eu aplico a raiz de N mais 1? Seria só no momento... Como assim essa amostragem? Seria a amostragem que eu tiro do produto? Entendeu o que eu quis dizer? Vamos supor que eu faça um lote acabado de, sei lá, de 200 mil caixas, de 200 mil cartuchos. Acabado, né? Display. E aí eu quero fazer a amostragem desse produto. Como que eu aplico a raiz de N mais 1 nele? Por exemplo, eu faria a raiz de N mais 1 por pallet, por caixa de produto acabado, que seria a caixa de embarque. Em que sentido? Eu faço no total do produto, em cima dos 200 mil, e aí, entendeu mais ou menos? Entendi, não, eu sei qual que é a sua dúvida. Porque você não vai utilizar todos os envases para fazer as suas análises, você vai retirar partes dessas amostras. Isso. Eu queria entender em que momento, eu pergunto, porque no meu serviço, esses dias, eu me deparei com uma situação do tipo, e eu fiquei meio de mãos atadas. Eu não, por exemplo, ela está numa BNT, se ela está numa BNT, ok, vou pesquisar se realmente como que eu aplico isso. Em que momento? Se é só em volumes, em que momento que eu faço isso? Se eu recebo uma produção de 1 tonelada, sei lá, com 25 quilos cada saco, como que eu aplico isso para fazer a amostragem desse um lote que veio em 1 tonelada? Então, pelo meu entendimento, esse N se refere à quantidade, às porções que você retirou dentro da sua amostragem, entendeu? Mas eu vou até ir atrás de mais informações, né, para saber nessas situações que você me colocou, entendeu? Eu entendo que o N se refere
a quantidade de amostragem retirada para análise. Entendi. Não seria o total do produto em Não si. seria o total, porque, querendo ou não, você vai representar, como que se diz? O que você retirou tem que representar o seu todo. Eu entendi. É porque eu já apliquei ela, a raiz de N mais um, nessa situação que eu estou falando para a senhora. O Tá. produto acabado, por exemplo, 20 mil, e aí eu apliquei isso na raiz de N mais um e fiz o total do produto acabado, não da amostragem. O resultado da raiz de N me determinaria quanto eu tiraria de amostra do total do lote. Entendeu mais ou menos? Foi assim que eu Sim. já apliquei ela. Não, tá certo, tá. Entendi o seu raciocínio. Eu vou até atrás mais dessas informações para passar para vocês. Porque eu entendo dessa outra maneira, né? Mas eu vou atrás para ver se a gente consegue ter o mesmo parâmetro para a gente comparar no final, pra você aplicar essa regrinha. Ah, entendi. Era isso que eu queria perguntar. Desculpa o atraso que passou. Até mesmo saber se está em alguma norma, em alguma BNT, em alguma coisa do tipo. Tá Mas tranquilo. nas farmacopeias estão. Deixa eu só responder aqui, o Henrique está me mandando mensagem, peraí. Tá bom. Pronto. Desculpa, gente. Tá, mas eu vou atrás de mais informações para trazer para vocês, como que aplica na prática. Como você já trabalha, né, na área de manipulação desses produtos, eu acho que fica até mais fácil você explicar até para a gente, né, a realidade, como que acontece. Então, realmente, provavelmente deve ser dessa maneira mesmo que é aplicado essa fórmula até. Tá bom, Pro. É que onde eu trabalhava tínhamos até uma tabelinha e até onde tinha me passado era tipo de uma norma, era a regra. Eu só não lembro de onde era, mas tinha uma tabela a qual nós tínhamos que usar. Que nessa tabela mostrava o total, o tamanho do lote, por exemplo, 1.000, 1 milhão, e aí eu seguia uma tabelinha que me dava no final o total de amostragens que eu teria que tirar daquele lote. Era uma coisa assim, meio maluco, mas tudo bem. Eu entendi o seu ponto de vista, tranquilo, eu só queria expor o meu para ver se estaria certo ou errado a forma como eu estava aplicando a raiz de N mais um, na prática. Tá, eu vou depois tirar essa dúvida com vocês, eu vou até colocar no AVA esse informativo aí, mas está na farmacopeia, como que é feito esse cálculo aí da amostragem, tá? Mas vamos esclarecer isso também, tá? Mas eu acredito que o que você está fazendo seja a forma correta, porque você já trabalha nessa área, entendeu? Sim, Pro. Tem um raciocínio lógico aí por trás. Ok? Bom, continuando então aqui para vocês, análise aí do odor, como a gente estava falando, né? Também sobre os ensaios organolépticos, a amostra e o padrão de referência, então, são envasados no mesmo tipo de embalagem, sobre as mesmas condições climáticas. Você vai analisar aí se os seus produtos, se o seu produto manipulado apresenta o mesmo odor do nosso padrão, tá? Para perceber se há alguma contaminação só pelo odor, algum odor desagradável, algo que não vai ser atrativo aí para o consumo. Okay. Sabor, então, assim, lembrando, vai depender muito do tipo de produto que a gente está analisando. Compara-se o sabor da amostra com o padrão de referência também, diretamente através do paladar. Okay. Ensaios físico-químicos. Os equipamentos, então lembrando, equipamentos devem ser submetidos à manutenção e a calibrações periódicas. Isso eu já falei em outras aulas para vocês, tá? Então, quando a gente estava falando nos ensaios organolépticos, são ensaios mais simples, né? Com os nossos sentidos, a gente já consegue determinar aí pequenas alterações, perdas de estabilidade do nosso produto. Quando a gente vai submeter os nossos produtos aos ensaios físico-químicos,
querendo ou não, você precisa confiar nos equipamentos que vão ser utilizados no seu método, nos seus processos, tá certo? Então, assim, eles precisam sofrer manutenções periódicas, calibração periódica, tá? Você precisa ter esses documentos arquivados na sua instituição para garantir a confiabilidade do seu resultado final, tá? Então, essas calibrações, manutenções, são de acordo com o programa estabelecido pela empresa, tá? Então, às vezes, a cada 1 ano que é feita a manutenção, a calibração, a cada 6 meses, tá? Vai depender muito aí da empresa. A gente só quer, no final, que os resultados sejam válidos, tá? Então, como eu falei, tudo documentado, registrado e arquivado na sua empresa, comprovando que seu equipamento funciona de forma adequada, ok? Bom, um dos ensaios físico-químicos aí essenciais para muitas formulações é a determinação do pH, tá? Isso vai determinar se o seu produto ele está apresentando características ácidas ou básicas. Isso sempre comparando com o nosso produto padrão, né? Qual é o valor que precisa apresentar, né, esse produto manipulado. Então, a escala de pH vai de 1 a 14, né? Quanto menor o número, mais ácido aí, quanto maior o número, mais alcalino, e 7 aí é neutro, tá? Como é que a gente analisa o pH? A gente tem aí, né, a análise por potenciometria, né? Então, é introduzido eletrodos na sua amostra, tanto a de referência como aquela que está sendo analisada também, e aí a gente avalia aí a quantidade de íons hidrogênios, né, presentes na sua solução. Isso vai determinar se o seu produto aí ele é ácido ou é básico. Então, quanto mais íons hidrogênio tiver na sua solução, mais ácido é o seu produto, né? Tá com uma característica mais ácida. Como método, né, da potenciometria, né, então, dependendo da forma que apresenta o nosso produto, então, se o produto ele é um sólido ou um semissólido, recomenda-se preparar uma solução, dispersão, suspensão aquosa da amostra em uma concentração pré-estabelecida e determinar o pH da mistura com o eletrodo apropriado, tá? Então, assim, se o produto é sólido, semissólido, então preparar uma solução a partir desse produto final, para a gente ter aí como mergulhar esses eletrodos durante o procedimento, tá? Se o produto é uma loção ou solução, então a gente determina o pH diretamente sobre o líquido, imergindo o eletrodo diretamente nele, tá certo? Então, o ideal é que você tenha uma solução já presente, que você possa ter os íons hidrogênios livres aí na solução. Se está sólido ou semissólido o seu produto, você precisa modificá-lo seguindo, né, toda a farmacopeia, que tipo de solvente você vai utilizar para solubilizar esse seu produto, para formar uma solução ou uma dispersão, para então você conseguir submeter seus eletrodos. Ok. Determinação de viscosidade é o outro parâmetro físico-químico analisado, tá? Quando a gente fala em viscosidade, eu estou me referindo à consistência do meu produto, tá? Então, aqui, como definição, a gente tem que a viscosidade é a resistência que o produto oferece à deformação ou ao fluxo. Vai depender das características físico-químicas e das condições de temperatura do material, né? Se o produto ele é mais viscoso, tá? Quando a gente verte, né, de um recipiente, por exemplo, a água que tem uma viscosidade, né, específica, vamos falar assim, ela é bem líquida, você escorre o produto numa velocidade X. Quando comparado com o produto mais viscoso, o tempo, né, desse fluxo de material vai ser outro.
porque a viscosidade ela vai alterar essa propriedade aí no produto, tá? Então, consiste em medir a resistência de um material ao fluxo por meio da fricção ou do tempo de escoamento, tá? Então, a gente tem vários métodos que podem ser utilizados para determinar a viscosidade. Os mais frequentes, né, utilizam aí os viscosímetros rotativos, o de orifício e o de capilar, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês entenderem como é que funciona. Essa imagem aqui representa o viscosímetro rotativo, tá? Então, aqui, ó, consiste na medição do torque requerido para rodar aí um fuso imerso em um fluido. Então, a sua amostra é colocada aqui, né, no seu equipamento, e aí, dependendo da viscosidade, você vai precisar ter uma força sendo atribuída, né, ao equipamento para conseguir girar, né, esse equipamento aqui, né, imerso no seu produto. Então, dependendo da faixa de viscosidade da amostra, a gente seleciona o fuso mais adequado, né, o que fica aqui imerso, né, no nosso produto. Mergulha o fuso na amostra com temperatura estabilizada, conforme especificado, isenta de bolhas, até a marca, né, correta aqui do fuso, para onde tem que estar imerso. Verifica-se a ausência de bolhas junto ao fuso, procede-se à leitura da viscosidade. Então, o aparelho ele vai determinar aí o teor de viscosidade do nosso produto, ok? O viscosímetro de orifício é um outro equipamento, como vocês podem observar aí no slide. A gente vai analisar o tempo de escoamento do material comparado com a água, tá? Então, a gente utiliza um copo aqui na forma de um cone, né, como vocês podem ver aqui, com o orifício na parte inferior, tá? E é onde vai ser escoado aí o produto e você vai analisar, né, na presença aí de um cronômetro, o tempo de escoamento, ok? Então, você nivela seu aparelho numa superfície plana, depois de se obstruir o orifício localizado na parte inferior do copo com o dedo e colocar lentamente a amostra até transbordar com temperatura estabilizada, tá? Você vai analisar aí o tempo, né? Você vai retirar depois o dedo do orifício e vai cronometrar o tempo que leva para escoar todo esse produto. E submeter a água também a esse procedimento e você vai comparar o tempo de escoamento. Aqui a gente tem um cálculo para determinar a estabilidade, onde T é o tempo expresso em segundos e A e B são constantes, né, definidas pelo próprio fabricante aí do equipamento, que vai ser diferente de acordo com o tipo de orifício do copo utilizado, né, nesse caso aqui, do viscosímetro de orifício. Ok. Nós temos a viscosidade capilar, tá? Um outro método aí para você analisar o teor de viscosidade. Então, nesse tipo aqui de análise, o que você vai fazer? Vai ser pipetada a sua amostra, né, no capilar, tá certo? Você vai pipetar até a amostra chegar nessa marca, que é a marca do início, e depois você acaba soltando aí, cronometra o tempo que o seu produto, a sua amostra, ela vai escoar através desse capilar e chegar na marca do fim, tá certo? Então, repete-se esse procedimento 3 vezes e calcula-se a média, para ter uma ideia aí, né, do tempo de escoamento também, né, que tem a ver com a viscosidade do produto. Também temos contas que são aplicadas a partir desse tempo que é calculado, né? Então, é a constante aqui, cálculo da viscosidade. Então, aqui a gente tem o cálculo da constante. Então, dividido aqui
por uma constante vezes o tempo, tá certo? Aqui o cálculo da viscosidade, a gente tem aqui a viscosidade da amostra e vai ser igual ao tempo do escoamento vezes aí a constante calculada. Ok. Tá? Existem diferentes métodos aí para a gente analisar a viscosidade, como está representado nessa tabela para vocês, tá certo? Então, vários tipos, né, de metodologias específicas, o tipo de material que pode ser aplicado, então, materiais de baixa viscosidade, sistemas com partículas, tendência à sedimentação. Então, tudo isso é especificado nas farmacopeias, nos compêndios, para você poder classificar que tipo de produto, de amostra você está analisando, né, para eu escolher o melhor método para ser empregado, para eu realizar a minha análise. Ok? Tudo bem? Sim, Pro. Dúvidas até aqui? Não? Esses cálculos aí. Oi? Nas fórmulas só. Só nas fórmulas, tá? Mas é só aplicar a fórmula mesmo, né, no nosso, durante a nossa análise, mas não é tão difícil, não. Tá bom? Bom, dando sequência às análises físico-químicas, né? Uma das análises realizadas é a determinação de densidade, que é a relação entre a massa e o volume. Existem várias densidades que eu posso determinar, analisar durante os meus procedimentos. Então, densidade absoluta, densidade relativa, densidade aparente, densidade específica, tá? Vocês sabem a diferença de cada uma delas? Não, Pro. Ai, meu Deus. A densidade absoluta é uma propriedade que toda substância ela apresenta, né? Então, seria uma relação entre a massa e o seu volume, tá? Então, é massa dividido por volume mesmo. Então, a densidade absoluta, toda substância ela apresenta, é uma propriedade íntima de cada substância, tá? Quando eu falo em densidade relativa, eu estou falando uma relação entre densidades de duas substâncias. Então, eu calculo a relação da densidade absoluta de uma substância com a densidade absoluta de uma outra substância. Ok? A densidade aparente tem a ver com a massa de uma amostra, tá? Em relação ao volume que ela ocupa em uma proveta graduada, a densidade aparente. Então, densidade tem a ver com a densidade aparente, tem a ver com a massa de uma amostra que está sendo analisada em relação ao volume que ela ocupa numa proveta graduada. Tá. Ok? E a densidade específica aqui, eu utilizo como um padrão a densidade absoluta da água. Então, eu vou acabar comparando aí a densidade da minha amostra com a densidade absoluta da água. Ok. Tá, Pro. Como análise, aí tem alguns métodos, né, da análise da densidade. O piquenômetro, né, é o mais utilizado. A gente tem o piquenômetro metálico, o piquenômetro de vidro, o densímetro e o densímetro digital. São algumas ferramentas que a gente pode utilizar para analisar a densidade do nosso produto. Ok. Lá no laboratório de farmacotécnica, vocês chegaram a utilizar algum deles? Não. Do piquenômetro? Não, mas eu tô lembrando que eu usei no curso que eu fiz de controle de qualidade. Sério? Qual que você utilizou? A gente usou o de vidro. O de vidro. Hum? Bacana. É um dos mais empregados, né? Agora, se você quer um resultado bem mais rápido, a gente pode utilizar o digital. Mas lá não tinha, não.
Não tinha, né, o digital. Densidade aparente. Então, deve-se pesar uma quantidade da amostra e introduzi-la na proveta, tampando-a em seguida, tá? Para os produtos na forma de pó, a gente acomoda essa amostra, eliminando o ar, partículas com batidas, tá? Que você realiza aí na proveta para você acomodar perfeitamente esse pó dentro da proveta, ok? E aí você anota o volume aparente exercido, né, por essa amostra introduzida na proveta. Então, a gente tem o cálculo aqui, ó. Densidade aparente é igual à massa da amostra, tá? Dividido pelo volume final em ml que você observou lá na proveta. Ok. Beleza. Beleza? Densidade em piquenômetro de vidro ou metálico, tá? O de vidro a gente utiliza aí para produtos líquidos e o metal para produtos semissólidos e viscosos. Ok? Aqui que a gente você vai enchê-lo. Tá me ouvindo? Então, caiu, cortou. Cortou? Uhum. O slide tá vendo? Sim, mas não cortou, só fala. Tá. Vou repetir, então, novamente. Então, aqui a gente está falando do piquenômetro de vidro e o metálico. A gente utiliza o de vidro quando você tem uma amostra na forma líquida. O metálico já é utilizado para os produtos semissólidos e viscosos, tá? Como que é feita essa análise? Antes de tudo, você vai pesar o piquenômetro vazio e anotar o peso do piquenômetro. Tá? Em seguida, você vai enchê-lo completamente com água purificada, tá? Evitando a formação de bolhas. Após secá-lo, né, você vai pesá-lo novamente e anotar o seu peso. O próximo passo é encher completamente o piquenômetro limpo e seco com a amostra, também evitando formação de bolhas. Depois de secá-lo cuidadosamente, ele vai ser pesado mais uma vez e seu peso vai ser anotado. Então, você tem aí o peso do piquenômetro vazio, depois o peso do piquenômetro com água, depois você vai ter o quê? O peso do piquenômetro lá com a sua amostra. Ok. Beleza. Aí a gente tem aqui um cálculo para essa densidade. Então, aqui densidade, ela vai ser igual ao quê? A M2. O que é essa massa 2 aqui? Massa do piquenômetro com a amostra em gramas, menos a massa do piquenômetro vazio em gramas, dividido pela massa do piquenômetro com água purificada em gramas, menos a massa do piquenômetro vazio em gramas. Então, você vai pegar a amostra menos o vazio, né, dividido pela água menos o vazio. Difícil, por enquanto. Difícil. Essa conta ainda é pequena.
Ok. Ok. Bom, a determinação por densímetro digital. Com o aparelho, é lógico que é mais rápido, é mais fácil, mas ele tem que estar bem calibrado, tá? Você vai injetar a amostra, né, com uma seringa lentamente, tendo cuidado de não deixar formar bolhas, né, no tubo de vidro. O aparelho, então, realizará a leitura. Funciona quase como se fosse aí uma pipeta, para você analisar a densidade aí do seu produto. Ok. Aí ele já te dá um número, um valor que refere-se aí à densidade da minha amostra. Então, não precisa nem fazer cálculos, né, com o densímetro digital. Um outro teste, né, que pode ser feito para as minhas amostras, dependendo do meu produto, é a granulometria, tá? Isso principalmente para produtos, lógico, que na forma de pó, que pode ter diâmetros variados, são tamanhos diferentes, tá? E quando eu vou produzir, né, um produto, um cosmético, a aparência, ela é essencial para o meu consumo, né? Para ter um grau atrativo aí para o comércio, né? Então, se eu tiver muitos grânulos aí de diferentes diâmetros, o seu aspecto final pode ser que não fique, né, da melhor forma possível, tá? Então, aqui, ó, a proporção de partículas fora dos limites especificados vai influenciar na aparência, na performance, na cor do produto. Então, aí eu consigo analisar aí o tamanho dos grânulos, ok? Então, para isso, eu submeto as minhas amostras ao teste de granulometria, tá? Eu tenho a tamização e a análise granulométrica por difração a laser, tá? Então, a tamização é o mais comum que a gente utiliza, né? Então, se assemelha aí a peneiras, tá? Com diferentes malhas, né? Então, a gente adquire em laboratório diferentes tames, né? Com diferentes malhas, para comportar aí grânulos de diferentes tamanhos. Então, você consegue aí padronizar o tamanho adequado que tem que estar o seu grânulo, e aí você pode até avaliar o quanto de excedente em tamanhos maiores, né, reteu aí no TAMIS, né, para observar o quanto errado, né, está meu produto. E a análise granulométrica por difração a laser aqui, a gente utiliza para avaliar partículas de tamanho aí reduzidos, né? Então, o laser, a gente tem aqui, o laser vai acabar detectando aí as partículas presentes no meu produto, e aí consegue determinar aí o tamanho das minhas partículas, se todas estão perto, né, estão bem homogêneas, ou se há muita diferença aí de diâmetro no meu produto. O teste de centrífuga pode ser feito com alguns produtos, né? Então, você vai aí submeter a uma força da gravidade, né, a alguns produtos, para alguns produtos cosméticos, principalmente para emulsões também a gente pode submeter, para avaliar aí a capacidade de separação de fases, precipitações, né? Então, a gente faz com que as partículas se movam no seu interior no momento que a gente coloca aí, né, numa centrífuga. Então, a centrifugação produz estresse na amostra, simulando o aumento da força de gravidade, tá? Aumentando aí a mobilidade das partículas e antecipando possíveis instabilidades. Então, é como se fossem choques mecânicos, né, que poderiam acontecer na minha amostra. Então, eu vou avaliar aí a capacidade de desestabilizar todo o meu produto, tá? Então, essas poderão ser observadas na forma de precipitação,
separação de fases, formação de sedimento compacto, coalescência, entre outros, tá? Então, você acelera aí esse limite de estabilidade do meu produto com a força da gravidade, tá certo? Causando esse estresse aí na amostra. Perfeito? Perguntas até aqui? Não. Não, então tá bom. Registro e rastreabilidade, né? Então, os registros servem para documentar o sistema da qualidade da empresa, fornecem as evidências de que os requisitos estão sendo atendidos e constituem a base de controle essencial, né, para adequação e melhoria contínua dos processos e sistemas. E todos esses registros, eles devem ser arquivados e disponibilizados aí, caso necessite de alguma informação técnica, né, sobre algum procedimento, alguma metodologia que foi utilizada para aquele ensaio físico-químico. Então, eu preciso ter tudo registrado, documentado, arquivado, para eu mostrar a confiabilidade dos meus produtos, das minhas análises aí para qualquer perícia que venha a ter, né, no meu estabelecimento. A liberação de produtos para o mercado. Então, antes de ser liberado para o mercado, todo o lote do produto fabricado deve ser aprovado pelo controle de qualidade, tá? Então, responsável pelo setor de qualidade, depois de submeter a amostra a diferentes testes, se chegar no resultado final, olha, o produto não mostrou nenhuma alteração, nenhuma perda da estabilidade, seguiu corretamente as especificações, né, declaradas lá na farmacopeia, nos compêndios, tá? Então, ele pode ser aprovado, ok? Então, é somente o controle de qualidade que tem autoridade para liberar um produto acabado. Tá certo? Amostras de retenção, também chamadas de amostras de referência futura, tá? São amostras de produto acabado, tá? Que são retidas em material de embalagem, né? Original ou equivalente ao que vai ser comercializado e vai ser armazenado em condições especificadas lá na minha instituição, né, na minha empresa, em quantidade suficiente para permitir aí, no mínimo, 2 análises completas, tá? Retenções devem ser de produtos acabados e, quando for o caso, de matérias-primas ou produtos em processos. Para vocês, qual que é o objetivo de a gente ter essas amostras de retenção? Qual que é o raciocínio lógico do laboratório, da empresa, né, realizar a coleta dessas amostras de retenção ou amostras de referência futura? Professora, pode falar. Onde eu trabalhava, nós retirávamos para até mesmo investigação de desvio. Por exemplo, pudesse ser que o produto já estivesse no mercado, mas houve uma reclamação de cliente final mesmo, até mesmo dele ter adquirido na drogaria, levado para casa e observado algum problema. Então, ele ligava para o laboratório e passava a reclamação. Então, nós íamos e levantávamos as nossas retém para ver como é que estava. Independente do desvio que ele observou, se foi comprimido a menos, se foi blister furado, rasgado, blister faltando, falha no lote, a codificação ruim, independente do que fosse. Então, nós levantávamos os nossos retém para ver como é que estava, e toda a documentação junto. Porque, querendo ou não, é uma prova que a empresa tem de como o produto foi disponibilizado para o comércio. Então, além de você ter todas as especificações documentadas, você vai ter a prova viva, né, do seu produto lá, que
se foi armazenado, se ele tiver em perfeitas condições, pode ser que o produto na casa do cliente sofreu uma perda de estabilidade porque ele submeteu a uma condição inadequada, temperaturas extremas, né, acondicionou de maneira inadequada, e aí seria como se a empresa se resguarda também, né, de futuras reclamações e processos, né, o que seja, né, como também pode ser que futuramente você tenha aí uma alteração no seu produto que você não detectou, né, durante os ensaios de controle de qualidade. Então, é sempre bom ter uma amostra armazenada e se precisar fazer novas análises em cima dessa amostra, né, vai ser muito útil você ter aí um pouco, né, desse material para fazer as análises, tá certo? E aí, porque você pode ter alguma alteração que pode ser decorrente da matéria-prima utilizada, dos produtos que foram incorporados durante, né, a manipulação do seu produto, tá? Então, seria aí uma segurança para futuros problemas que venha a ter com a comercialização desses produtos. Aqui eu coloquei uma tabelinha, né, que representa alguns produtos cosméticos e os tipos de análises que podem ser submetidas, tá? Tem uma legenda aqui, ó, para vocês verem. Esses pintadinho aqui em verde, azul, não sei que cor vocês estão observando, é um teste aplicável para a categoria. Quando tiver um asterisco, então tem aí uma limitação, então quando aplicável, né, conforme característica do produto, então às vezes é feito, às vezes não é feito, e se tiver o quadradinho totalmente em branco, não é aplicado ao produto, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns produtos cosméticos, então água de colônia, água perfumada, perfume, extrato aromático. Então, quais são os testes principais, né, que são realizados nessa amostra? Então, o aspecto final do meu produto, coloração, odor ou sabor, tá? Densidade, teor alcoólico, tá? São alguns parâmetros aí realmente exigidos, tá? A gente tem outros produtos aqui, ó. Então, por exemplo, depilatório químico, você analisa aspecto, cor, o odor ou sabor aí depende, né? Você pode ou não ser feito, tá? O pH, densidade, viscosidade, teor de ativos, ok? Ó, desodorante, antitranspirante, aerosol, aspecto, cor, odor ou sabor. E esses outros testes dependendo aí do meu produto, tá? Maquiagem, vamos ver aqui embaixo. Lápis, aspecto, cor, odor, e a gente avalia também o que? Aí o ponto de fusão, tá? Por que é interessante avaliar o ponto de fusão do meu lápis? Tem a ver com... Ai, caramba. Porque tem uns lápis que eles vão... Não sei, sabe? Eles ficam meio mole, assim, a ponta deles, do lápis de olho. Os mais ralé mesmo. Os ralézão, eles... Você bota ele na bolsa. Eu não uso muita maquiagem, mas quando eu uso, né? Eu fico reparando nas minhas maquiagens, que fica apodrecendo na minha bolsa. Aí tem uns lápis que eles ficam derretendo no... Porque você põe na bolsa, você pega sol, entendeu? Dependendo de onde você põe, tá dentro do carro, tá quente, entendeu? São pequenas mudanças de temperatura e você já pode perder toda a qualidade do seu produto. Se tiver um ponto aí de fusão aí próximo a essa temperatura X, você já vai ter uma alteração do seu cosmético. E batom também tem isso, não tem? Tem. O batom ele tem que ser resistente, ele não pode derreter a uma temperatura próxima do que a gente está acostumado. Porque se depender da gente mulher, né, o batom pega sol mesmo, né? Parece que tá até na praia o batom.
Então, batom na praia, no calor, no frio, então o batom tem que estar no aspecto, na consistência adequada, conforme o padrão, né? Aqui a gente tem outros exemplos. Produtos para barbear, produtos para fixar, modelar os cabelos, repelente de inseto, sabonete em barra, tá? Então, assim, até aqui alguns testes, deixa eu voltar aqui, ó, que aí a gente avalia a alcalinidade, né, a umidade do meu produto, teor de ativos, tá? Então, tudo vai depender aí do tipo de cosmético, aqui no caso, né, a forma do meu cosmético, se é líquido, se é semissólido, se é sólido, e quais são os testes mais aplicados para essa categoria, ok? Tá? Aqui a gente tem um exemplo de documento de especificação, tá? A especificação do produto, então vamos observar aqui com calma para vocês observarem, tá? Produto, número da fórmula, então geralmente você vai ter aqui todos os dados pertinentes ao seu produto, setor, número, data da emissão, data da revisão do meu produto e as análises que foram submetidas a esse meu produto, tá? Então, análise de cor, então, ó, as especificações levemente amarelada, conforme padrão. Aqui tem o código conforme o método analítico utilizado. Odor, característico da essência. Aspecto, líquido, límpido. Aqui tem o valor da densidade, índice de refração, viscosidade, pH, teor de ativo, também especificado aqui. E qualquer, né, observação, alteração que foi observado nesse produto, ou se ele foi submetido a mais análises durante o seu processo, tudo vai estar documentado nessa especificação do produto, tá? Então, preparado por, na data, aprovado ou não, tá? Por quais motivos, justificativas, tá? Então, a especificação, esse documento de especificação, seria esse documento detalhado de tudo que você fez, né? Na sua amostra. Quais foram os testes submetidos? Qual foi o resultado dessas análises? Tá? E aí também referenciar os métodos utilizados, tá? Porque para a empresa você vai ter documentado o que significa essa sigla aqui desse método e esse daqui. Então, eles têm todo um arquivo, né, que vai referenciar esses tipos de metodologia, tá? Aqui, exemplos de ativos para controle, dependendo aí do produto cosmético, do produto, do tipo de princípio ativo, substância que é incorporado nesse produto, existem testes de análise que são requeridos, são necessários, né? Então, por exemplo, teor de flúor, teor de ácido bórico, persulfato de amônio, que mais que a gente tem aqui? Formaldeídos, tá? Então, assim, é necessário quantificar essas substâncias, né, no meu produto final, para garantir segurança para o comércio, né, desses produtos, tá certo? Dúvidas, por enquanto? Vocês entenderam a ideia da aula? Sim. Deixa eu só tirar uma dúvida. Diga. A respeito do chumbo. Acho que é chumbo. Eu fui numa palestra uma vez, que um farmacêutico estepa estava falando, a respeito da quantidade de chumbo que a gente tem em alguns produtos, principalmente mulher. Certo. Né? No caso, como fica essa questão, por exemplo, se é usado chumbo numa progressiva? Falou que acho que até no batom tem. Você pode ter alguns contaminantes assim, e isso pode ser tóxico, pode se acumular no seu organismo e futuramente trazer aí prejuízos, entendeu? Por isso que quando a gente fala de alguns metais pesados, algumas substâncias, elas precisam ser dosadas, realmente. Então, comprar, por exemplo, maquiagem em qualquer lugar,
sem controle de qualidade, você pode correr o risco, né, de vir com esses contaminantes do seu produto. Não é um contaminante aí microbiológico, mas quimicamente você pode ter outras substâncias que não são desejáveis, que pode se acumular no seu organismo e trazer prejuízo. Entendi. Mas assim, no caso, a gente conseguiria ter um teste para achar esse teor de determinar a chumbo? quantidade de chumbo, sim. Sim, aqui eu Porque coloquei o exemplo de algumas substâncias que podem ser dosadas, entendeu? Mas dependendo assim do chumbo, se existe aí uma suspeita de que esse produto está rico em chumbo, a gente consegue submeter as análises né, em laboratório e determinar o teor de chumbo, sim. beleza. Porque dá medo, porque depois que ele falou isso, eu comecei a ficar preocupada com a questão de comprar as coisas. Até falei com a minha mãe, quando for comprar, verificar a marca, ver como é que é e tal. Porque ele falou que tem muita gente que não sabe disso, né? As pessoas leigas, principalmente. E ele falou que no exame de sangue, ele fez o exame de sangue lá, alguma coisa específica. Porque, então, dependendo da quantidade, a exposição ao produto, você vai tendo um acúmulo desse produto no seu corpo. E aí, às vezes, pode estar na corrente sanguínea já. Aí você dosando, você tem uma ideia, né, do quanto você está contaminado por essa substância. Foi isso que ele falou que como ele é aquele metrosexual, né, que é muito cuidadoso, Sim. ele falou que ele fazia, tipo, quando ele ia fazer o check-up dele lá, que ele sempre pedia para dosar o chumbo, porque ele usa muito produto, e aí ele falou que ele sempre faz por isso, e que nós, farmacêuticos e profissionais, enfim, que mexem com essas coisas, a gente tem que se atentar a isso também. Tipo, de alertar as pessoas, cuidado com o tipo de coisa que você compra pela contaminação do chumbo. Às vezes você paga barato por um produto, mas as consequências depois que você vai ter, né, vai sair caro. Então, assim, então vale a pena realmente você comprar de um local confiável, né, que você sabe, é um laboratório bom, uma empresa que faz os testes de controle de qualidade, para você se assegurar que existe essa possibilidade. A população, ela é leiga, ela não sabe que pode ter esses contaminantes. Entendeu? Para a população leiga, qual que é o importante? É o aspecto final. Tá bonito meu batom? Entendeu? Tá na consistência certa? Mas internamente, será que existe algum contaminante? Eles não vão pensar nisso. Eles só vão achar que está estragado se de repente perder a estabilidade, derreter o batom, ou é um creme, separou fases, entendeu? Dificilmente eles vão pensar em algum tipo de contaminante mais sério, presença de algum ativo em maior quantidade, que venha causar um problema maior ao organismo, entendeu? Então é isso, mas é interessante prestar atenção, né? E poder informar isso, quem for trabalhar nessa área aí de cosmético, poder informar a importância, né, de se atentar a esses detalhes aí da própria formulação, né? Então, às vezes, vale a pena comprar um produto mais caro, mas que não vai te dar dor de cabeça, né, no final. Você vai poder usar e não vai causar nenhuma irritação na sua pele, né? Não vai aparecer bolhas ou ressecamento na sua pele porque você usou um produto, um cosmético X, entendeu? Ou você usou uma tintura aí de cabelo, de repente caiu o cabelo. Eu já tive um problema, com rímel. Sério? Eu comprei um rímel, assim, não era tão baratinho, mas era um rímel mais acessível, né? E empelotou que meu olho, em cima do meu pelo, assim, dos cílios, tava começando a dar, tipo, como se fosse ter sol, sabe? Aqueles coisas assim. Sério? Aham, aí eu tive que Você tirar usava na hora. todo dia. Você tirava todo dia. Então, eu passo, porque assim, eu não uso muita maquiagem, eu gosto de passar só o rímel. Aí eu passei, eu senti uma coceira, uma coceira, uma coceira. Quando eu fui tirar, assim, que eu fui lavar o olho, já tava começando a dar um monte de bolinha, assim, em cima do meu pelo dos cílios. Pode ser uma reação, ou uma reação alérgica, entendeu? Àquele produto, se não era um produto bom, entendeu? Então, às vezes, é interessante você procurar algumas marcas específicas para não correr esse risco.
Entendeu? Uhum. Tá bom. Mas alguém quer falar? Tem dúvidas? Todo mundo quietinho? Bom, gente, hoje a gente está terminando mais cedo a aula de vocês, tá? Espero que vocês tenham compreendido, que não tenha ficado nenhum tipo de dúvida aí, tá? Em relação àquele cálculo lá da amostragem, eu vou separar umas especificações para colocar no AVA de vocês, para deixar mais claro, né, como que é feito na prática esse cálculo aí da raiz n mais 1, né, para ficar claro. E provavelmente eu colocarei atividade aí mais no AVA para vocês, né? Eu sei que vocês estão cansados de fazer atividades, mas eu preciso gerar aí pontos para lançar para o segundo bimestre de vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me escrever aí, tá bom? Tá bom, obrigada, professora. Boa noite. De nada, gente. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se falando, tá bom? Tenha uma ótima noite, um bom descanso aí a todos. Tá certo? Tchau, Pro. Boa Boa noite. noite. Beijo, boa noite. Beijo. Pra